A inflação, esse conceito que você tem ouvido nas notícias ao longo de toda a vida. A inflação nada mais é do que o aumento dos preços, algo tão antigo quanto o dinheiro. Mas o que causa a inflação? Quais são os riscos envolvidos? É bom ou ruim? Bem, como tudo na economia, isso depende. Então acomode-se que agora eu te conto. A inflação é um dos indicadores econômicos mais monitorados pelos governos de todos os países do mundo. E foram desenvolvidas várias formas de medi-la e influenciá-la. Primeiro, vamos responder à pergunta mais básica de todas. O que faz os preços subirem? Bem, há muitas coisas que fazem os preços subirem, mas essas razões podem ser classificadas em vários tipos. Por um lado, há razões relacionadas ao custo de produção de bens e serviços. As empresas podem aumentar os preços porque custa mais dinheiro produzir por razões como o aumento do custo das matérias-primas. Sim, quando as matérias-primas aumentam de preço porque os produtores delas produzem menos ou porque o mundo está indo bem e a produção está aumentando, a demanda por matérias-primas, principalmente o petróleo, aumenta. E o petróleo é a principal matéria-prima geradora de inflação nesse sentido. Se o preço do petróleo aumentar, os preços de quase todos os produtos e serviços também vão aumentar, já que será mais caro produzi-los e transportá-los. Então, atenção, se o preço do petróleo aumentar, haverá inflação. A segunda opção é porque os salários aumentaram. Se os salários aumentam, duas coisas acontecem. Uma é que as pessoas têm mais dinheiro para gastar e a outra é que as empresas têm custos de produção mais altos, porque seus trabalhadores ganham mais. Ambas as coisas fazem os preços subirem. A terceira forma mais comum é o aumento dos preços do solo e da habitação. Nesse caso, a empresa também terá custos de produção mais altos e, portanto, os preços aumentarão saindo do âmbito das matérias-primas. A segunda razão pela qual os preços podem subir é porque a demanda por produtos aumenta de tal forma que a oferta não é suficiente. Isso geralmente acontece quando a renda média de um país aumenta e a população, agora com mais dinheiro, começa a querer comprar em massa coisas que antes não podia comprar. Também pode acontecer porque o governo reduz muito os impostos e, de repente, as pessoas têm mais dinheiro para gastar, ou porque o governo distribui muito dinheiro público sem controle, na forma de subsídios, auxílios, créditos, etc. E atenção, porque além de causar inflação, porque as pessoas têm mais dinheiro, isso também pode aumentar a dívida do país, já que provavelmente o Estado terá que se endividar para obter o dinheiro a ser distribuído como dinheiro público. A terceira razão que pode nos levar a um aumento de preços é a redução das taxas de juros. Se você não sabe o que é a taxa de juros, vou te mostrar basicamente como funciona. O Banco Central empresta dinheiro aos outros bancos a uma taxa de juros mais baixa. Portanto, para conceder esses empréstimos, o Banco Central em questão precisa imprimir dinheiro e entregá-lo aos outros bancos. Os outros bancos colocam esse dinheiro em circulação, fazendo empréstimos a empresas e particulares. No final, com mais dinheiro em circulação, os preços sobem, já que tanto as pessoas quanto as empresas simplesmente têm mais dinheiro para gastar. Outra maneira de os bancos centrais criarem inflação é fazendo com que os bancos tenham menos reservas dos créditos que concedem. Explicando melhor, os bancos centrais exigem, por segurança, que os bancos mantenham em reserva uma porcentagem do valor dos créditos que concedem. Se o Banco Central reduz a quantidade de reserva que um banco precisa manter ao conceder um empréstimo, os bancos concederão mais empréstimos, colocando mais dinheiro em circulação e, portanto, aumentando os preços. Existe uma quarta opção para criar inflação, que basicamente consiste em o Estado imprimir dinheiro diretamente para lidar com suas dívidas ou para pagar um gasto público, ao qual não pode ou não quer fazer frente de outra forma. Mas bem, isso é como dar um tiro no próprio pé, porque imprimir dinheiro diminui o valor dessa moeda em relação a outras. E à medida que a moeda vale cada vez menos, os preços sobem cada vez mais e o Estado precisa imprimir ainda mais, entrando em um ciclo que leva a um cenário de hiperinflação. Vamos lá. Exemplos disso existem aos montes, mas hoje em dia o mais claro é o caso da Venezuela. O mais importante de tudo isso é que você fique com uma ideia. Quanto mais dinheiro estiver em circulação, mais os preços vão subir.
Com a pergunta de como a inflação é criada já respondida, vamos para outra. A inflação é ruim ou boa? Bem, depende. Muitas vezes, considerou-se que uma inflação controlada em torno de 2% ao ano é saudável e até mesmo necessária para o crescimento da economia. No entanto, nem tudo é preto ou branco. O problema surge quando os aumentos de preços não são acompanhados por aumentos salariais e de renda. E claro, a população perde poder de compra, e assim o padrão de vida da população diminui. E qual é o outro grande problema da inflação? Bem, ela penaliza as pessoas prudentes, que poupam. Imaginem que, com o esforço do seu trabalho, você consegue economizar R$ 10.000 se os preços subirem 10% ao ano. Em um ano, esse dinheiro que você economizou terá perdido 10% de seu valor. Isso acontece porque, com o aumento de 10% nos preços, você poderá comprar menos coisas do que quando o economizou. Em contrapartida, se os preços subirem, você estará mais inclinado a se endividar, já que o que lhe emprestaram há um ano agora vale 10% a menos do que quando foi emprestado. Portanto, você sempre sairá ganhando, desde que seus rendimentos ou salário tenham crescido na mesma proporção que os preços. Em resumo, se os preços subirem, a poupança diminui e o endividamento aumenta. Mas se a inflação for controlada, como as pessoas tendem a gastar mais e se endividar para continuar gastando, ocorre um maior crescimento econômico. No entanto, há algo quase tão ruim ou pior para a economia do que o aumento descontrolado dos preços. E isso é a diminuição descontrolada dos preços. Curioso, não é? Pois bem, se a chamada deflação é uma das piores coisas que podem acontecer a uma economia, veremos isso em outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para nos ajudar a crescer esse canal, pois o sucesso dele só depende de você.